Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar esperança. Nós vamos continuar o estudo do Salmo 23, a parte 2. Vou ler novamente o Salmo na sua íntegra. Salmo 23, o bom pastor. Salmo de Davi. Yahua é meu pastor, nada me falta, ou ele não tem me faltado, é a tradução mais correta. Em verdes pastagens me faz repousar, para as águas tranquilas me conduz. E restaura minhas forças, ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim, teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas uma mesa à frente dos meus opressores. Unges a minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Arro por dia sem fim. Então, essa parte 2 ela vai englobar, né, principalmente o verso 5, tá? Que diz assim: diante de mim preparas uma mesa à frente dos meus opressores. Unges a minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Bom, talvez o que você vai escutar nesse estudo você ainda não tenha escutado em nem outro estudo do Salmo 23, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que nesse verso 5 está dois banquetes. A gente sempre pensou que existe um banquete só, né? O banquete dos justos. Só que não. Haverá dois banquetes e vocês vão entender aqui na sequência do estudo, tá? Então, em Sofonias, no capítulo 1, no verso 7, vamos para Sofonias. Sofonias 1, verso 7, diz assim: silêncio diante de Yahua, pois o dia de Yahua está próximo, né? Sabemos qual é este dia, né, irmãos? Sim, Yahua preparou um sacrifício, ele santificou os seus convidados, tá? Então, aqui nesse versículo de Sofonias, nós temos dois atos aqui do Todo-Poderoso, neste dia de Yahua. Ele preparou um sacrifício e ele santificou os seus convidados. Nós vamos para Matitiahu, Mateus, no capítulo 22, nós vamos ler a parábola das bodas, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. E Yahushua voltou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para as núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete. Meus touros e cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos seus servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos, tá? Então, aqui nós temos uma primeira parte de convidados que não eram dignos, tá? E estes foram o quê? Foram mortos, né? Foram destruídos estes convidados que não eram dignos, tá? Em seguida disse aos servos, 9, e depois as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes, todos. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: amarrai-lhe os pés
e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, tá? Então aqui, né, está falando ao longo de toda esta parábola, dois grupos de pessoas que é como a gente tem visto desde o Salmo 1, né, que é os justos e os ímpios, tá? Os justos, eles ouvem a verdade, né, que é a palavra do Todo-Poderoso, e recebem no seu coração, a aceitam, a obedecem, tá? E andam nos caminhos, né, que Yahweh ordenou nós a andarmos, nos santificando. Os ímpios não, os ímpios eles agem por sua própria vontade, em rebeldia às ordenanças do Todo-Poderoso. E aqui está falando, né? Foram convidados, aqui também diz respeito a Israel, tá? No comentário da Bíblia de Jerusalém, eles colocam especificamente somente judeus, que os judeus rejeitaram, mas não foi só os judeus. Nós sabemos que Jacó, teve 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. Então, toda essa Israel, ela acabou, né, por apostatar, mas sempre existiu, a palavra diz, né, nos profetas, que sempre sobrou um remanescente, tá? Sempre sobra um remanescente, irmãos, tá? Só que ele, aqui nessa parábola, ele está dizendo que os servos foram, chamaram os convidados e eles não quiseram vir, quer dizer, eles rejeitaram ao chamado, tá? Então, eles foram depois, como a gente viu aqui, eles foram destruídos, né? Que é o destino dos ímpios, que nós sabemos. Depois ele foi, isso que é interessante, né? Aqui no verso 8, ele disse: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Então ele manda, né, eles irem buscar outros convidados, tá? Que seriam os gentios, irmãos. Os gentios, né, que eles consideram todo o povo fora de Israel é considerado como gentil. Eu não estou falando de uma Israel territorial, geográfica, irmãos. Estou falando de um povo, tá? Entendam isso. Então, todos aqueles que não era aquele povo escolhido, eles chamavam de gentios ou goim, tá? Só que aqui ele manda ir buscar justamente este povo, tá? Para as núpcias. Porém, ali dentro deste povo existiu um homem que não estava com as vestes adequadas. Então, sempre, irmãos, vai ter, né? Pessoas que não vão se preparar para essas núpcias, tá? E ele manda, né, que amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. E por isso que aqui esse verso tão famoso no meio religioso, né, que diz: com efeito muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O meio religioso acha que para ser escolhido basta estar dentro de uma denominação religiosa. E não é isso que a palavra nos fala, tá? Essas vestes, as vestes sempre têm a ver, né, com a nossa santificação, irmãos. Tá? Santificação. Adão, né? Adão e Eva, eles tinham um corpo glorificado antes do pecado, tá? E após o pecado, eles perdem este corpo glorificado e eles ganham uma outra veste, tá? Uma veste que é essa veste que nós temos hoje, esta carne, esta pele, esse corpo carnal, tá? Então, as vestes, elas têm a ver com isso, com essa santificação. Então, se esse convidado, ele não tinha se santificado, ele veio de qualquer forma para este banquete, só que não permaneceu nesse banquete. É isso que nós temos que entender. Hoje o sistema religioso, o que ele prega? Que não existe mais pecado, que basta você aceitar, né, o Jesus romano,
que tá tudo bem, que não existe mais pecado, que você pode fazer o que você bem entender, que Deus é amor, Ele é, mas Ele é justiça, irmãos, tá? Então, é isso que as pessoas estão sendo enredadas nessa grande mentira de Ra-Satã, né? Nas suas astutas ciladas malignas, né? Bom, vamos continuar então. Então, no Salmo 23, ele diz, né, que ele preparou um banquete. Em Sofonias 7, ele diz que ele preparou um sacrifício, ele santificou os seus convidados. Então, esses são os justos, né? E o que quer dizer que ele preparou o sacrifício? Você pode pensar, ele preparou o sacrifício para os convidados. Pode. Tem essa conotação também, né? Porque lá na parábola nós também vimos que ele preparou aquele sacrifício. Porém, ele preparou um sacrifício, tá? Diferente para qual tipo de convidado? Os ímpios. Os ímpios, ele preparou o sacrifício, que vocês vão entender que sacrifício é esse, tá? Agora no livro de Ezequiel 39:17. Ezequiel 39:17. E tu, filho do homem, assim diz Yahweh, dize a toda espécie de aves e a todos os animais selvagens. Ajuntai-vos, vinde e congregai-vos de todas as bandas para o sacrifício que vos estou oferecendo, um grande sacrifício sobre os montes de Israel. Comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne de heróis e bebereis o sangue dos príncipes da terra. Todos eles, carneiros, cordeiros, bodes e touros cevados de Baxã. Isso aqui, essa referência aqui que ele fala, carneiros, cordeiros, bodes, touros cevados de Baxã, ele faz referência aos ímpios aqui neste contexto, tá? Comereis tutano até vos fartardes e bebereis sangue até vos embriagardes, com sacrifício que vos estou oferecendo. Veja bem, um sacrifício que vos estou oferecendo a quem, irmãos? A quem? A toda espécie de aves e a todos os animais selvagens. E quem é este sacrifício, irmãos? Justamente os ímpios, tá? No verso 20 diz: saciai-vos a minha mesa de cavalos e cavaleiros, de heróis e de tudo quanto é homem de guerra, oráculo de Yahweh, tá? Então, existem dois tipos de convidados, como a gente viu em Sofonias 1:7, que ele santificou os convidados, os justos, né? E aqui, quem são os convidados aqui? Toda espécie de aves e todos os animais selvagens para comer comer a carne e beber o sangue dos ímpios, irmãos, tá? Isso fala também em Isaías, no livro de Isaías 34:6. Diz assim: a espada de Yahweh está cheia de sangue e besuntada de gordura, cheia do sangue de cordeiros e de bodes, besuntada da gordura dos rins dos carneiros, porque em Bosra se realiza um sacrifício a Yahweh, uma grande matança na terra de Edom. Juntamente com eles tombam bois selvagens, novilhos juntamente com touros. A sua terra está encharcada de sangue, o pó do seu chão está besuntado de gordura. Com efeito, Yahweh tem um dia de vingança, o dia de Yahweh, um ano de retribuição em prol da causa de Sião. Também nós vamos ver no livro de Jeremias 46:10, Jeremias 46:10. Deixa eu ver aqui, irmãos. Tá, 46:10. Este dia, o dia de Yahweh, é para Yahweh, Tsevaot, Yahweh dos exércitos, um dia de vingança.
para se vingar de seus adversários. A espada devora e se sacia, ela se embriaga de seu sangue, porque é um sacrifício para Yahweh Tsevaot na terra do norte, junto ao rio Eufrates. O norte, essa terra do norte, sempre tem referência aos inimigos de Israel, tá? Justamente a todos os povos, né, que subjugaram, né, a Israel. Eles procedem do norte, tá, irmãos? Vamos ver o livro de Jeremias 12, 3. Jeremias 12, 3. Mas tu, Yahweh, me conheces e me vês, provaste o meu coração que está contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro, consagra-os para o dia do massacre. Tá? Então aqui tá falando, né, justamente sobre os maus. Vou ler desde o 1, capítulo 12, ó. A felicidade dos maus. Tu és justo demais, Yahweh, para que eu entre em processo contigo. Contudo, falarei contigo sobre questões de direito. Por que prospera o caminho dos ímpios? Porque os apóstatas estão em paz? Quantas vezes a gente chega a pensar isso, né, irmãos? Tu os plantaste, eles criaram raízes, vão bem, produzem fruto, tu estás perto de sua boca, mas longe de seus rins. Mas tu, Yahweh, me conheces e me vês, provaste o meu coração que está contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro, consagra-os para o dia do massacre, tá? Então existe um dia deste massacre, irmãos, tá? Vai haver 2 banquetes, como eu falei no início do estudo. Um banquete para os justos, tá? E um banquete, irmãos, para, na verdade, não é para os ímpios. Os ímpios são o próprio banquete, tá? Eu quero ler para vocês Sofonias 3, o livro de Sofonias 3, do 9 ao 20. Promessas, conversão dos povos. Sim, então darei aos povos lábios puros para que todos possam invocar o nome de Yahweh e servi-lo sobre um mesmo jugo. Do outro lado dos rios da Etiópia, os meus adoradores trarão a minha oferenda. O humilde resto de Israel, naquele dia não terás vergonha de todas as tuas más ações pelas quais te revoltaste contra mim, porque então afastarei de teu seio teus orgulhosos fanfarrões, e não continuarás mais a te orgulhar em minha montanha santa. Deixarei em teu seio um povo pobre e humilde, e procurará refúgio no nome de Yahweh. O resto de Israel, eles não praticarão mais a iniquidade, não dirão mentiras, não se encontrará em sua boca a língua dolosa. Sim, eles apacentarão e repousarão sem que ninguém os inquiete. Rejubila, filha de Sião, solta gritos de alegria, Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. Yahweh revogou a tua sentença, eliminou o teu inimigo. Yahweh, o rei de Israel, está no meio de ti, não verás mais a desgraça. Naquele dia será dito a Jerusalém: não temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos. Yahweh, o teu poderoso, está no meio de ti, um herói que salva, ele exulta de alegria por tua causa. Renovar-te-á por seu amor, ele se regozija por tua causa com gritos de alegria. À volta dos dispersos, como nos dias de festa, eu afastarei de ti a desgraça, para que não carregues mais o opróbrio. Eis-me em ação contra todos os teus opressores. Naquele tempo, salvarei o coxo, reunirei o disperso, atrairei para eles louvor e renome em toda a terra, quando eu realizar a sua restauração. Naquele tempo, eu vos conduzirei no tempo em que eu vos reunir. Então eu vos darei renome e louvor entre todos os povos da terra, quando eu realizar a vossa restauração aos vossos olhos, disse Yahweh. Irmãos, então aqui, né, tá falando já, né, como nos dias de festa, nós sabemos que a festa dos tabernáculos, ela é a festa que indica o momento em que nós vamos estar já
né? Nos novos céus, na nova terra, juntamente com a nossa família celestial, tá? Todos aqueles que se santificaram, que limparam as suas vestes, irmãos. Então, são promessas muito lindas, mas também, irmãos, eu quero falar para vocês, você que está escutando esse estudo, né? É algo que a gente tem que ser impactado com isso, irmãos. Eu faço a seguinte pergunta para você, que talvez você ainda esteja no engano, no erro do sistema religioso, que diz para você que eles chamam de Antigo Testamento, né? Que a Torá, o Tanar foi anulado, que não existe mais pecado, que após, né, a vinda do Mashiach Yeshua, é só amor, é só paz, é só graça. Irmãos, eu digo para você que não, tá? A palavra que sai da boca do Todo-Poderoso, ela nunca ela envelhece, ela nunca apodrece, não, irmãos, ela se renova a cada dia. Ela se renova porque ela vem diretamente da fonte de vida, do Todo-Poderoso. Então é uma palavra que nos traz vida e não morte. Não é nada antigo, é novo. É novo, é algo renovado para as nossas vidas, irmãos. Tá? Então a pergunta que eu quero deixar para você: em qual banquete você quer estar participando? No banquete dos justos? Ou você quer ser o próprio sacrifício a ser oferecido a todo tipo de aves e animais, né, de todas as espécies, irmãos? Sabe? É muito triste isso, irmãos, tá? É muito triste. Ali Sofonias 1:7 diz: silêncio diante de Yahua, pois o dia de Yahua está próximo. Sim, Yahua preparou um sacrifício. Ele santificou os seus convidados. No livro de Zacarias 2:17, eu só vou ler rapidamente aqui para vocês, diz silêncio. O mesmo silêncio que fala em Sofonias 1:7 fala em Zacarias 2:17. Toda carne, silêncio, toda carne diante de Yahua. Sim, ele se levanta em sua morada santa. Apocalipse 8:1 diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora. Então, irmãos, esse silêncio é justamente a abertura do 7º selo. E é na abertura do 7º selo, quando será recolhido os justos e começará a ser derramado a ira do Todo-Poderoso sobre os ímpios. Hebreus 2:20, mas Yahua está em seu santuário sagrado, silêncio em sua presença, terra inteira. Irmãos, continuando aqui no Salmo 23:1, eu quero encerrar esse estudo do Salmo 23:1, que é muito profundo, irmãos, é muito maravilhoso. Nós vamos ler 23:6, né, que diz: sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Yahua por dia sem fim. Você pode hoje dizer isso. Você pode dizer que a casa de Yahua vai ser ou é a tua morada por dia sem fim? Irmãos, nós temos que ter isso no nosso coração. Nós temos que saber que nós estamos caminhando para essa limpeza das nossas vestes, estamos nos santificando, né? Estamos limpando as nossas vestes, irmãos, para habitar, né? Para retornarmos ao nosso lar, irmãos. Que esse seja o meu esforço, que esse seja o teu esforço, irmãos. Em nome do Mashiach Yeshua. Espero que vocês se beneficiem com esse estudo. Shalom.